vamos conversar sobre a manipulação. Você sabe identificar quando alguém está tentando te manipular? Você já se sentiu manipulado na tua vida? Provavelmente sim, né? E também eu gostaria de te perguntar se você lembra de alguma vez que você já fez isso com alguém. Você já manipulou? Muitas vezes a gente não aceita que a gente faz isso. Desde criança, a gente está acostumado a usar esse recurso. Na infância, a gente é dependente do nosso pai, da nossa mãe, né? E muitas vezes a gente quer muito uma coisa. Só que eu sei que se eu falar, meu pai não vai deixar. Eu já tenho uma impressão que se eu for pedir, eu vou ganhar um não. Só que eu, no meu lugar infantil, eu quero tanto aquilo que eu não consigo conceber a possibilidade de ganhar um não. Eu não consigo lidar com a chance de ouvir um não. Então, eu começo a usar de um mecanismo, de um artifício, para fazer o meu pai ou a minha mãe acreditar que na verdade é outra coisa que eu tô querendo. Ou então que aquilo que eu quero não é bem para aquela finalidade que eu falo que é. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que você não quer ir na escola hoje. Só que você não pode simplesmente chegar pro teu pai e falar: pai, não quero ir na escola. Claro que ele vai virar e vai falar: você tá doido? Você não pode faltar. E aí, a sua vontade de faltar é tão grande, porque tem a prova, você não estudou pra prova, você não quer ir. Você sabe que vai ser pior ir. Então, você começa a contar uma outra justificativa para convencer o teu pai que você pode ficar em casa. Por exemplo, você fala: ai, eu tô passando mal, tô sentindo mal, eu tô com dor de barriga, não sei, inventa uma desculpa. E aí, teu pai fala: ah, então não vai não, fica aqui deitadinho na tua cama. E aí você consegue aquilo que você queria desde o início, faltar a aula. Um outro exemplo. Vamos supor que você quer muito dinheiro para comprar figurinha. Mas se você chegar e pedir para tua mãe dinheiro para comprar figurinha, ela vai falar para você que isso é uma bobagem. Que ela não vai te dar dinheiro para gastar com coisa boba. Mas você quer muito montar aquele álbum que tá todo mundo montando na escola, né? Que tá na moda, você não quer ficar de fora da moda. Então você percebe que se você falar a verdade, você vai ganhar um não. Mas se você chegar e contar para tua mãe que na verdade você precisa de dinheiro para comprar cartolina, para fazer um trabalho na escola que a professora mandou, a tua mãe vai te dar dinheiro. É muito assim que tudo começa. A criança, ela vai tentando, ela vai testando. Olha, quando eu peço dessa forma, eu ganho não. Mas se eu mudar um pouquinho e pedir desse outro jeito, eu ganho sim. E eu quero tanto aquilo, então deixa eu pedir desse outro jeito. Então começa de uma forma inofensiva, aparentemente inocente, a manipulação. Só que a gente vê que dá resultado. Aí chega lá na adolescência, você quer muito ir numa festa, que todo mundo vai, né? Só que essa festa é durante a semana. Você sabe que se você falar a verdade e pedir pro teu pai, ele não vai deixar você ir. Porque durante a semana, você já sabe que tem uma regra na tua casa, que não se sai para ir em festa. O que você faz? Você inventa uma desculpa para dormir na casa de outra pessoa. E aí você vai na festa escondida. Percebe que a mentira, nesses exemplos que eu dei, ela foi usada como um meio para algo maior, para um plano. Né? Você já sabia desde o início que você queria ir na festa, você já sabia desde o início que queria a figurinha, que queria faltar da aula. E aí você usou um recurso
como eu faço o meu pai e a minha mãe me entregar o que eu quero. Só que assim, quando a gente é dependente do nosso pai e da nossa mãe, ainda faz algum sentido usar desses recursos. Porque naquela cabeça infantil que ainda não amadureceu direito, a gente acha que tá tudo bem, né? Que os fins justificam os meios, né? O que importa é eu ficar contente. O que importa é eu pertencer ao meu grupo de amigos. Então, a gente usa dessas artimanhas. Só que tem muitas pessoas, e pode ser que você seja uma delas também, que já é adulto e que ainda usa esse recurso. E esse é o grande problema. Quando a gente é adulto e ainda tá nesse comportamento, a coisa começa a virar de figura. Porque na vida adulta, a gente já tem a nossa consciência, a gente já tem a nossa mente formada, a gente não tá ainda em fase de desenvolvimento, a gente já se desenvolveu, já era pra gente ter princípios, entender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Só que muitas vezes a gente ainda não sabe lidar com os nãos das outras pessoas. E a gente ainda quer tanto algo que a gente acha que isso justifica dar uma mentidinha, uma enganadinha. Então, vou dar mais alguns exemplos, porque talvez fique mais claro para você como é fácil manipular na vida adulta e como isso é muito comum, não é mesmo? Então, pensa só se você tem um carro para vender. Mas você sabe que o teu carro tá com um defeitozinho. Só que se você contar, vai cair o preço. Você não quer dar um desconto e também não quer gastar para consertar. O que você faz? Ah, eu não vou contar. Assim eu vendo o carro pelo preço que eu quero. E tá tudo certo. Quando a pessoa descobrir, ela que se vira. Não conhece ela mesma. O que você fez? Você manipulou. Você já sabia desde o início que queria vender o carro pelo preço cheio. Já sabia desde o início que o teu carro estava com defeito. E você escondeu isso do comprador. Mais um exemplo. Vamos supor que você quer faltar ao trabalho. Porque tem um compromisso que para você é importante, mas que você não pode contar lá no trabalho que se trata. Mas que para você é importante. E você fala, meu, se eu faltar, eu vou ganhar falta, eu vou ter desconto no trabalho. Eu tenho consequência. Mas eu preciso muito faltar hoje. Mas eu não posso falar para que serve essa falta. Para que serve isso que eu quero. Então, você tem uma brilhante ideia de ir lá e falar para o seu chefe que teu filho tá passando mal hoje. Que ele tá com muita febre, que você não tem com quem deixar e que você vai precisar faltar. Você usa esse recurso porque você já testou isso antes. Você sabe que teu chefe também é pai, que ele entende que quando a criança está doente é uma desculpa importante, que ele não vai te punir nessa situação, nesse caso. Aí você entende que também é inofensiva essa mentirinha, né? Não matou ninguém, não prejudicou ninguém. E você começa a usar nas pequenas coisas esse recurso. Entende? Que é o mesmo recurso da criança que usava para ganhar o dinheiro do pai. Entendeu? Um outro exemplo, vamos supor que você está muito interessada em um cara que se conheceu. Só que você está com medo dele não lembrar de você amanhã e não te procurar amanhã. Mas você quer muito continuar saindo com ele. Aí, você tem uma ideia de esquecer alguma coisa no carro dele. Porque aí você sabe que amanhã ele vai lembrar, amanhã ele vai perceber. Ele vai ter que ir até a tua casa.
Aí você tem mais um motivo para conversar com ele de novo. E a coisa vai render. E provavelmente assim você tem mais chances de ser convidada para sair. Tudo isso é manipulação. Toda vez que você usa um meio para atingir algo que você quer muito, que depende da outra pessoa para você ter isso, e que você leva o outro de maneira dissimulada, você usa de uma artimanha para convencer a pessoa a fazer algo de maneira intencional, você está manipulando. Só que, como eu falei, quando a gente é adulto, não cabe mais esse lugar. A gente tem que aprender que quando a gente é adulto, a gente já tem condições de lidar com o não. Quando a gente era criança, a gente não conseguia, a gente ficava muito frustrado. Mas agora que a gente é adulto, já está na hora de saber ouvir não e lidar com a recusa do outro. Quando a gente é adulto, a gente tem que aprender a falar as coisas com objetividade. Eu quero, eu chego e eu me expresso. Eu falo com a verdade. E eu dou a permissão, eu dou espaço para o outro refletir e dizer sim ou não. Não faz mais sentido ainda agir como aquela criança, aquele adolescente mimado que quer a todo custo alguma coisa. Entende? Então, perceba que quando eu faço a manipulação, quando eu uso do recurso, na minha cabeça, eu acho que isso é muito inofensivo. Eu dou uma floreada ali para o outro não perceber do que se trata. E assim eu consigo o que eu quero. Só que no fundo, percebe que isso não é legal? Que no fundo existe ali uma certa maldade. Existe uma vontade de enganar o outro para conseguir algo. E isso é grave, a gente não pode ficar nesse lugar. Lembra que eu fiz as perguntas no início do vídeo? Você já se sentiu assim? Mas talvez você não perceba que você também já fez isso com o outro. E a gente pode manipular por muitos motivos, para conseguir um carinho, para conseguir atenção, né? Por vários motivos. Às vezes não é só para vender, para conseguir dinheiro, enfim. Pode ser por outros motivos menores, inclusive. Mas é o mesmo lugar, é a mesma distorção. E não adianta ficar assim, mas esse aqui é muito pequenininho, não estou prejudicando ninguém. É a mesma distorção. Quem faz em pequenas coisinhas também faz em grandes coisas. A gente não pode usar da distorção. E sabe quando eu perguntei, você já se sentiu assim? E eu tenho certeza que se você já passou por isso, você já sentiu muita raiva quando você observou e notou que fizeram isso com você. Porque dá muita raiva quando a gente se sente um trouxa. Então, a gente precisa parar de fazer. Porque no universo, as coisas são muito justas. Enquanto eu faço, eu estou dando a chance para que os outros também façam comigo. Quando eu paro de fazer, quando eu mudo o meu comportamento, as minhas atitudes, as pessoas também vão parar de agir assim conosco. E se elas não pararem, se elas ainda tentarem fazer, você não vai cair, você vai perceber. Porque quando a gente está ali no meio do jogo, a gente não percebe o movimento do outro jogador. Estar no meio do jogo significa, quando eu ainda pratico a manipulação, a mentira, eu não percebo, muitas vezes, que o outro está fazendo isso comigo. Só lá na frente é que eu descubro a manipulação. Mas, quando eu saio disso tudo e eu paro de fazer com os outros, eu ganho discernimento, eu ganho clareza. E quando alguém começa a se aproximar de mim com essa intenção e começa a fazer esse engodo todo, tem muitas chances
de logo já ser perceptível pra mim. Aí você olha e fala, meu, que ridículo que a pessoa tá fazendo. Não tô acreditando que ela não tá se vendo no espelho. Essa é a sensação. A gente identifica, porque a gente não faz mais. E existe sempre uma forma. A pessoa, quando ela quer te manipular, ela vai primeiro tentar te acessar. Ela vai descobrir e testar qual é a forma de você baixar a guarda. É sempre assim. Porque se ela já chegar falando o que ela quer, você já vai estar meio assim, receoso. Mas a pessoa primeiro tenta amaciar. Ela chega muitas vezes e percebe, essa pessoa aí é vaidosa. Então, deixa eu dar uma elogiada primeiro. Porque quando eu elogio, eu sei que ela baixa a guarda. E aí depois eu posso pedir aquele favorzinho. Aí a pessoa vem te elogiar. Aí passa ali 10 minutos, a pessoa vem e faz aquela proposta que ela queria desde o início. Mas agora, como ela já percebeu que por meio do elogio ela te ganhou, você já acha que é amigo dela, né? Você já acha que pode confiar, que essa pessoa gosta de mim, né? Tá me elogiando. Essa pessoa é agradável, né? Então tá, então vamos fazer. Mas se ela não tivesse elogiado antes, talvez você ia pensar assim, vixe, mas eu nem tenho intimidade com essa pessoa, não vou fazer isso pra ela. As pessoas começam a testar qual é a forma de te acessar. Pode ser que elogio, seja indiferente pra você. Mas ela percebe que se ela te dá um presentinho, trouxer um docinho, uma flor, você fica toda derretida. E aí ela pode conseguir o que ela quer. Aquele perdão, por exemplo. As pessoas vão tentar usar esse recurso. Só que você precisa identificar o jogo. E você só identifica o jogo quando você não faz mais parte do jogo. Outra coisa importante, que do mesmo jeito que você permite o acesso, seja num elogio, num presente, ou talvez, vamos supor que, sei lá, você é uma pessoa que é muito altruísta, gosta de fazer projetos sociais. Às vezes a pessoa vai te conquistar e aproximar de você por aí, querendo parecer que o favor que ela quer é uma coisa muito nobre, uma causa muito nobre que vai beneficiar um monte de pessoas. E às vezes não é. É pro livre uso dela. Mas se ela chegar e te falar assim, você não vai fazer. Então, quando a pessoa identifica o lugar que você dá o acesso, que você amolece, que você abre, né, os caminhos, que você baixa a guarda, ela vem fazer esse artifício depois. Ela depende de você para conseguir aquilo. Então ela vai tentar te conquistar ou te fazer acreditar que não é bem isso. Que é uma coisa diferente, que é para um outro motivo, que é para uma causa mais nobre, enfim. Ou que você é tão especial, você é tão legal, você é tão bom nisso que você faz. Então por isso ela quer que você faz, mas na verdade não é. Ela nem acha você tão bom assim, sabe? O elogio não é sincero. Ela tá falando isso só pra você, de fato, acreditar que ela é uma pessoa boa, que é tua amiga, pra conseguir o objetivo dela. Pare de usar esses recursos se você ainda usa. E à medida que você for parando de usar, eu tenho certeza que você vai identificar e vai achar ridículo quem ainda faz isso com você. E se você ainda está identificando que você está sofrendo a manipulação, eu preciso te contar que é porque em algum momento, em alguma situação, em algum lugar, você ainda está usando. E aí você precisa de parar de focar na ação do outro, que não foi legal, e ver como é que você precisa ainda de mudar isso em você. E você curando isso,
você vai identificar claramente e não vai mais cair nesse enrosco com as outras pessoas, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo para ajudar o canal. Compartilha com mais pessoas que possam gostar também desse conteúdo. E eu gostaria muito de saber sua opinião. Deixa aqui embaixo, né? Se você identificou alguma vez que você já passou por uma situação que era de manipulação, ou que alguém fez com você, ou que você fez com o outro. E assim a gente pode, de alguma forma, contribuir para as outras pessoas que também estão assistindo o vídeo com o nosso caso, com a nossa experiência.